em Tiago 1, do 5 ao 8, que diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Orando ontem, Deus me trouxe essa palavra. Quando a Solange mandou a mensagem, eu falei: certeza, pai, que sou eu? Aí ele falou: é você. Eu falei: tá bom, então o que é para eu levar? Eu comecei nessa busca. E Deus colocou só o livro no meu coração. Ele falou: Tiago. Eu falei: tá bom. Tiago é um livro rápido, né? São 5 capítulos. Em 1 hora você consegue ler direitinho, pegar todos os pontos, anotar direitinho, ver o contexto. E a partir disso, comecei. Eu li o primeiro capítulo e queimava o primeiro capítulo dentro de mim. Passei pro segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. No quinto, eu já estava pensando em desistir. Eu falei: não, eu vou ler o capítulo todo, eu li o livro todo de novo. Aí eu voltei pro primeiro capítulo. E foi como se fosse... Já viram um radar? Quando você vai se aproximando e vai ficando mais intenso o barulho? Foi a mesma coisa. Primeiro capítulo, quando eu cheguei no 5, aí Deus falou: e aí? Eu falei: tá. Então, se é aqui, vamos cavar a partir daqui. E eu comecei a tentar entender o que Deus queria falar comigo ali. Uma palavra me chamou a atenção: inconstante. Então, o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em seus caminhos. Aí eu: tá, o que é ânimo dobre? Eu me fiz essa pergunta e fui procurar, né? No Google, diz que é 2 almas, uma pessoa que tem 2 almas. Aí eu falei: tá, não responde aquele anseio, né? E aí eu procurei na Bíblia comentada, na Bíblia de estudo, na Genebra. E aqui está escrito bem assim, ó: essa expressão rara foi possivelmente criada por Tiago. Ele sugere um homem que tem 2 almas. Ele é instável, perseguindo objetivos que são conflitantes e mutuamente excludentes. Aí eu disse, falei assim: meu Deus. É um homem que é instável, persegue objetivos que são conflitantes e mutuamente excludentes. Vocês conseguem entender isso? Que ele está correndo atrás de 2 objetivos, mas que os objetivos são opostos. Um não combina com o outro, um exclui o outro. Aí eu comecei a pensar nisso, eu falei: então, o homem que duvida do Senhor, ele é inconstante, e os caminhos que ele traça, que ele percorre, ele vai ser inconstante nos 2, e um vai querer quebrar o outro. Um não permite que o outro seja bem sucedido. E Deus começou a falar comigo: isso é quando você me busca, mas ama o mundo ao mesmo tempo. Você procura a minha presença de vez em quando, mas não larga as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo não consegue amar a Deus. E foi isso que Deus começou a colocar no meu coração. Aquela pessoa que quer ganhar o mundo, ela não vai ter a presença de Deus. Então é isso que quer dizer ânimo dobre, uma pessoa que tem 2 mentes, 2 almas. Eu procurei tentar ilustrar isso de alguma forma, e ficou no próximo slide, vai parecer que é meio místico, mas foi a melhor forma que eu consegui para ter uma visualização do que seria isso. Seria um corpo com 2 mentes, um corpo com 2 almas. O que um busca, o outro também busca, opostos, né, perdão, mas um não permite que o outro tenha êxito. Então, por isso que ele vai ser inconstante a todo tempo. E Deus começou a falar comigo. Ele falou: então, todo aquele que duvida de mim, ele vai ter o caminho inconstante. Todo aquele que não consegue escolher entre a minha presença ou o mundo, vai percorrer caminhos inconstantes. Nunca vai ser bem sucedido em nada.
Voltando um pouco para o contexto do livro, Tiago alerta o povo de Deus sobre as consequências da dúvida, né? Um homem que tem dúvida, como está escrito no texto, aquele que duvida não chega a lugar algum. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele será semelhante à onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. E eu fiquei, tá certo, não posso ter dúvida. Se é para pegar, é para pegar. Se é para falar, é para falar. Se é para agir, é para agir. Então, isso me chamou a atenção e Deus foi falando mais comigo. Aí, me veio uma dúvida na cabeça, né? A dúvida é fruto da inconstância? E Deus falou comigo que não. A inconstância é um fruto da dúvida. Se a dúvida for uma árvore enraizada nas nossas vidas, o fruto dela vai ser a inconstância. Se essa árvore não for cortada e a raiz não for queimada, a inconstância vai ser perpétua na nossa vida. Na vida de todos que estão aqui, né? Então, Deus foi falando comigo e eu só fui anotando. O homem de ânimo dobre é aquele que não confia no Senhor. Em seu coração, o espaço que deveria ser tomado ou ocupado pela fé, ele é ocupado pela dúvida. E quando Deus falou isso comigo, eu falei, certo, mas o que é a fé? Aí Deus me relembrou o versículo de Hebreus 11:1, que vai aparecer aqui também. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí, mais uma palavra saltou aos meus olhos, convicção. No dicionário, convicção é certeza firme, inabalável e profunda sobre algo. Então, se não há convicção em fatos que não se veem, como está escrito, logo não tem certeza sobre Deus, logo vai ter dúvida sobre Deus. Então, se o povo de Deus não tem a convicção em Deus, logo vai ter dúvida. E a dúvida, ela destrói o homem, né, como está escrito aqui. Isso gritou aos meus ouvidos. Convicção. Convicção. Nós temos que ter convicção, não podemos ter dúvidas de quem é Deus. A fé tem que ocupar o nosso coração. A dúvida não pode ocupar o nosso coração. Eu sei que às vezes a gente vai ter dúvida sobre alguma coisa ou outra, mas essa dúvida, ela é diferente. É a mesma diferença que eu estava pensando entre a briga entre a carne e o espírito. Ela também é diferente dessa situação do homem dobre, porque o homem dobre, ele tem duas mentes, duas almas, e a briga da carne e o espírito, nós sabemos que não é isso. Então, para ficar bem claro, não é isso, tá? Aí eu trouxe aqui, ó, se o homem não tem a convicção em Deus, ele não confia em Deus. E o homem que não confia no Senhor costuma confiar em si mesmo ou em coisas desse mundo. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é a palavra de Deus. O homem que não confia em Deus, ele tende a confiar nele e nas coisas desse mundo. E isso está em Jeremias 17, do 5 ao 6. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Isso me chamou a atenção. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Eu não sei se a gente consegue entender o peso que as palavras têm lendo a primeira vez, assim,
e eu fiquei umas 2 horas só nesse versículo. E Deus foi falando comigo. Aí Deus falou assim, ó, olha no texto o que eu digo sobre os que têm a mente dividida, aqueles que não confiam em mim. Aí eu parei, voltei e li. Está escrito, o Senhor disse, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. Vocês conseguem entender que o Deus, está escrito lá em Gênesis, que o Espírito dele pairava sobre as águas da terra, a terra era vazia sem forma, e que ele criou isso tudo com o seu falar. Esse Deus que nos criou, que nos deu o fôlego de vida, que conduz a nossa vida, esse homem, esse Deus, falou, maldito é o homem mal abençoado. Ele não está falando coitadinho, infeliz, não. Ele está falando maldito é o homem. O peso que isso tem. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças. Isso me arrebentou. Porque quantas vezes a gente não pensa em dar um jeitinho, em fazer da nossa maneira. Eu falei, nossa, aí quebrou minhas pernas. Eu falei, tá, tô entendendo. Aí ele continua. Será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. Vou pegar de novo desde o começo. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Aí eu, tá. E aí Deus me lembrou do primeiro versículo que ele me trouxe, que também tem consequências, que diz lá, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha as consequências de você estar com dúvida no seu coração, de não entender que a fé em Deus é maior do que a dúvida, que Deus é soberano. Porque se você tem dúvida, você está dizendo automaticamente que Deus não é soberano. Se ele manda você fazer e você tem dúvida e não faz, você está dizendo para ele que ele não é soberano na sua vida. Então, eu parei para pensar nisso e eu voltei de novo ainda para o primeiro versículo e estava lá, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, esse versículo está me dizendo que esse homem nem precisa pensar que ele vai ganhar alguma coisa do Senhor, porque ele não vai. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele não pode pensar que ele vai ganhar, porque ele não vai ganhar nada. E se ele não vai ganhar nada, ele também não tem salvação. E olha o que a dúvida faz. Se você duvida, você não será salvo. Isso mexeu comigo. A dúvida. O quanto que ela pesa nas nossas vidas. Quanto que isso traz de peso para nós. De não crer no Senhor. De estar com a mente dividida. Ter duas mentes, na verdade. Uma hora pensando no Senhor, outra hora pensando no mundo. Uma hora achando que você pode fazer as coisas, outra hora achando que você é dependente do Senhor. Ou que você é dependente ou independente. Em tudo isso, a palavra de Deus nos diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em seus caminhos. Aí eu parei para fazer uma análise. Eu queria pedir para vocês analisarem a vida de vocês. Vocês estão sendo constantes? Foi isso que Deus colocou no meu coração. No coração de vocês, o espaço que é para ser da fé, que é para ser dele, está sendo ocupado pela dúvida, pelas coisas desse mundo, ou é só dele? Como que está a vida de vocês? A vida de Deus, com Deus, a presença. E isso foi mexendo comigo. E Deus foi falando mais, foi trazendo mais alguns versículos e ele falou que sem fé
É impossível a gente agradar a Ele. Em Hebreus 16, 11 e 16 está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. O nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. Não é para ser baseado em interesse, não é para ser troca com troco, é na fé. Entender o sacrifício que foi feito pelas nossas vidas, crer nisso, viver de forma digna do Evangelho. Né? Então, quem tem a convicção não duvida. E quem não duvida gera constância, que vai na contramão do que foi dito por Tiago. É o oposto. Então, o homem que é constante nas coisas do Senhor recebe a sua recompensa. Voltando no texto, né, diz que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, aquele que tem dúvida só gera morte, mas aquele que crê tem uma recompensa. Né? E eu não estou falando aqui de coisas materiais, não é isso. Né? Deu para entender que não é de coisas materiais? Então, se um homem de ânimo dobre não recebe nada de Deus, como está escrito em Tiago, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, logo, o homem que é constante receberá seu galardão. O galardão é uma consequência de um homem que é firme na fé, uma pessoa que é firme na fé, que busca o Senhor. Né? Eu vou ler mais uma vez Jeremias 5, para a gente ter uma ideia, e depois a gente vai continuar por Jeremias, vai ser do 5 ao 6 e depois do 7 ao 8. Mas assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto, a sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Isso é para quem duvida. Mas para aqueles que creem e confessaram, no próximo capítulo, no próximo versículo, o Senhor diz que tem um galardão para esse homem. E está escrito bem assim: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, e assim, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênção. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entrarão profundamente na terra, em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor e as suas folhas continuarão sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso nem deixa de produzir frutos. Então, quando a gente crê de verdade, não dá espaço para dúvida, busca o Senhor, essa é a recompensa. Então, a vida com o Senhor é um compromisso. Creiam, tenham fé, peçam a Deus, mas não duvidem. Se houver um espaço para dúvida no coração, a gente já viu as consequências. Tá? Eu vou ler o que eu escrevi porque alterei tudo ontem de madrugada, Deus falou comigo e eu não tive tempo ainda para conseguir colocar para fora sem ser lendo, porque Deus foi falando comigo, eu só fui escrevendo, e Deus foi falando, eu só fui escrevendo para não esquecer. Tá? Então, esse é o benefício de confiar no Senhor. Mesmo com o calor, o homem constante não se incomodará, porque ele está convicto que o Senhor é com ele. E as suas raízes estarão em direção ao rio e suas folhas sempre ficarão verdes. E em tempos de seca, ele não fica ansioso e paralisado. Pelo contrário, ele continua a frutificar. Eu já fiquei paralisado algumas vezes de medo. E depois que eu entendi, não dá para ter dúvida, não dá para ter medo.
Se a gente escolheu a boa parte, não tem por que ter medo, não tem por que ficar ansioso, não tem por que se preocupar com as coisas desse mundo. Lógico, todos temos uma vida normal, né? Temos contas para pagar, mas isso não pode ganhar no nosso coração o espaço da fé, o espaço de Deus. A gente não pode ter espaço no nosso coração para dúvida. Tá? A vida com o Senhor requer compromisso, fé e dedicação. Eu não tenho muito mais o que falar. Foi isso que Deus colocou em meu coração. Tá? Não duvidem, creiam. Não fiquem com um pé na presença do Senhor e um pé no mundo. Não queiram ganhar o mundo e agradar a Deus. É impossível. A palavra de Deus nos diz isso. Não tem como. Escolham. Façam uma escolha. Escolham a boa parte. Amém?